E aí, pessoal, mais uma vez, professor Vladimir aqui, e hoje vamos falar sobre linhas de campo. Na verdade, a aula de hoje a gente vai representar, né, essa forma de visualizar o campo. Vou citar como o campo ele foi uma forma de visualizar ele, né, uma forma que se deu para que a gente possa começar a interpretar esses campos, né? Então a forma mais usual que acabou sendo aplicada são as linhas de campo. As linhas de campo vão trazer muitas utilidades aí para a gente. Daí temos também a questão do potencial elétrico, a gente vai definir, né? Porque a gente já trabalhando em cima da eletrostática, depois trabalhar com fluxo através dessa superfície, falar um pouco sobre os potenciais e tudo mais relacionados a isso, né? Até chegar na lei de Gauss, falar de superfícies equipotenciais, de linhas equipotenciais dentro desse nosso sistema, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a se atentar imagina que a gente tem um ponto, tá aqui o apontador, esse ponto, né, dentro desse campo. Então isso aqui de alguma forma algum elemento, algum material está gerando um campo magnético, certo? Que são essas linhas aqui amarelas, tá? Fazendo essas trajetórias. E o campo elétrico, que são essas linhas em azul aqui, certo? Então esse objeto, esse material, ele está gerando aí esses campos, e esse ponto que a gente quer representar, então se ele não sofre translações, apenas rotações, a gente pode trabalhar com aquelas invariâncias que a gente viu, né? Coordenadas cilíndricas, esféricas, coordenadas cartesianas. Então posso representar esse ponto, esse campo, eu quero medir esse campo nesse ponto aí, que a gente já sabe como é que faz isso. Então a gente pode medir ele através das três coordenadas que a gente viu. Então a gente tem essa invariância. Então a relação entre esses valores dos campos em um ponto e seus valores nos vizinhos, ele pode ser posto nessa forma, né, que a gente viu lá, de que essa representação que a gente acabou assistindo, ela pode ser levada mais à frente, aprendendo, né? A gente pode levar mais à frente, que além de representar as transformações, a gente pode representar, digamos, os movimentos. Esses movimentos vão ser representados por equações diferenciais. Então, tanto que o primeiro artigo, né, a gente está vendo aí, um dos primeiros, o primeiro artigo, desculpa, o artigo do Maxwell, que ele listava todas essas equações diferenciais, né, mostrando o movimento. Então, dada uma carga Q, a gente queria medir o campo elétrico aqui, por exemplo, o campo magnético nesse ponto, então a gente podia se relacionar por todas essas equações diferenciais aqui. E uma das primeiras formas de descrever foi observando a força, né? Então vamos pensar nas linhas de força. Então, se vocês lembram lá, a força depende da carga que a gente quer medir, então depende da direção, a força vai depender da direção, né? E o sentido, tá? Então, para um lado ou para o outro, depende do que a gente quer. E aí essas linhas de força, elas vão se originar ali com Michael Faraday, e aí depois passa por Maxwell, Hertz, até Einstein começa a trabalhar com isso. Então aqui eu boto um exemplo de linhas de força magnética, que é uma das formas de se representar, né? Então isso aqui é um ímã, daí estão gerando linhas de força magnética. Essa aqui é uma forma mais real, né? Joga as limalhas de ferro em cima de um ímã e a gente visualiza. Mas existe todo um descritivo a respeito das linhas de força, alguma coisa mais rigorosa para essa descrição, que apesar disso não é tão rigorosa para descrever os meus campos, né? Então, para descrever campos, foi introduzido o conceito de linhas de campo. Então, aquilo que eu mostrei também pode ser representado por linhas de campo. Então, lembra que o campo elétrico, por exemplo,
É só dividir pela carga que a gente quer. Então, se tem um ponto, se aqui eu quero medir o campo elétrico nesse ponto, eu preciso de uma carga de prova. Essa carga de prova é só dividir a força que está atuando nesse elemento aqui. Ele atua nessa carga, dividido por essa carga, isso eu encontro o campo, tá? Que eu estou querendo achar. Então isso é importante. E aí, sobre linhas de campo, então esse objeto aqui, ele pode ser um solenoide, então com as linhas de campo, né, magnético, veja, está na mesma direção aqui que essas linhas de campo em amarelo. E ou então pode ser um ímã também. Só que aí o ímã ele teria que ficar se movimentando para gerar essas correntes elétricas, esse campo elétrico aqui, tá? Mas isso é um detalhezinho que a gente vai ver mais adiante. Por isso que quando eu vou definir, uma das formas de se descrever é usando linhas de campo. Só que veja, sempre que eu venho falando, quanto menos linha de campo, menos exato é a descrição do meu campo. Quanto mais linha de campo, mais exato é o meu campo. Então a forma mais correta e mais abstrata que a gente tem para descrever essas posições no tempo, ou desculpa, esses campos, né, tanto na posição como no tempo, se ele for variante no tempo, no caso da eletrodinâmica, é usar funções matemáticas que descrevam campos, né? Então, aquilo que eu estava dizendo, o campo vetorial e o campo escalar, eles são descritos por funções escalares e vetoriais que possuem características específicas, tá? Então, elas possuem características e classificações bem definidas, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, acho que é uma forma da gente poder começar a ver e a trabalhar aí essa perspectiva, né? Bom, então a gente pode começar a pensar nisso olhando para a representação dos campos eletrostáticos, que é o que a gente está interessado. Então sempre lembra, né, que quando bota assim a carga QE, que é uma carga elétrica, essa carga elétrica, apesar dela estar sendo distribuída aqui esse campo elétrico, a gente pode olhar para ela como sendo uma distribuição de carga. Então ela pode ser um ponto, né? Ela vai ser uma carga unidimensional ali, uma carga pontual, ou ela é uma distribuição de carga linear, volumétrica, enfim. Depende do meu problema. Então sempre boto isso para lembrar. Então a gente imagina nesse primeiro momento uma distribuição de campo elétrico aqui, né? Essas linhas de campo elétrico mostrando a intensidade da linha. Então, quanto mais próximo aqui, mais intenso é o campo elétrico. E essa é a minha representação, né? Com maiores as setas, uma outra representação com mais linhas. Então, depende. A minha representação é mais próximo, mais maior, tipo, mais grande não, maior são as linhas de campo, tá? Então é mais intenso e aqui a seta está mostrando a minha direção e o sentido do meu campo, né? Então ele tem esse sentido e a direção é para fora, porque é uma escolha que eu quis ter agora nesse momento, podia ser invertido, tanto faz, né? Nesse caso, né? Eu estou dizendo que a minha carga ela está liberando aí o campo elétrico, podia estar concentrando. Então, isso é apenas um detalhe para a gente facilitar aí nosso trabalho, tá? Então, imagine o seguinte, lembra da minha carga de prova? Eu quero medir o campo elétrico num lugar, então eu boto uma carga Qzão aqui, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, que às vezes dá um bugzinho. Opa. Oxi. Cadê? Pronto. Caneta. Então, se eu coloco uma carga aqui. Opa. Aqui. Apagar tudo. Então, sei lá, boto uma carga nesse ponto. Uma carga aqui. E eu quero calcular o campo elétrico. Lembra? Posiciono a minha carga. Aqui é o R. E vejo a distância, né? Daqui para cá. Esse aqui é o Rzão. Então aqui eu consigo encontrar o campo elétrico, que ele vai depender da força desse meu sistema dividido pela essa carga. Então é o campo nesse ponto, né? A gente não pode esquecer disso,
posicionar. Então eu tenho uma carga posicionada aqui. Só que assim, isso a gente já definiu como olhar aqui, né, o campo elétrico. A gente está tentando entender outras características desse campo, como esse campo interage com uma carga de prova, por exemplo. Nesse primeiro momento, como é que esse campo ele interage. Então aqui a gente tem uma carga só, poder ter várias cargas. Se tivesse outras cargas aqui, cada carga dessa tem uma contribuição em cima dessa carga aqui. Mas essa carga está aqui, e agora eu quero deslocar essa carga ao longo desse campo que essa outra carga ela está gerando. Então, esse cara aqui que gera o campo elétrico, esse Q maiúsculo aqui, ele não tem um poder muito efetivo de gerar um campo muito forte, de tal ponto que interfira nesse campo gerado pela carga QE, tá? Então, esse é uma outra coisa importante de se notar. Então, vamos lá. Essa carga, eu boto ela numa trajetória aqui, então faço ela caminhar em cima disso. E aí, para facilitar, né, essa nossa visualização, o que a gente quer fazer é, de fato, eu estou movimentando a minha carga de um ponto para outro, e esse movimento de carga aqui, no caso, para a gente observar agora, o que está acontecendo é que essa carga, quando ela se desloca, ela vai efetuar uma coisa que a gente chama de trabalho, né? Que trabalho é essa medida de energia transferida pela essa aplicação de uma força ao longo do deslocamento. Porque à medida que a gente vai se deslocando aqui, lembra que tem a força atuando, né? A gente está acontecendo uma força a partir desse campo gerado, né? Não vamos esquecer disso. Então, cada vez que ela passa por um ponto, passa e para, a gente está calculando várias vezes essa força, né? Isso aí, para facilitar a nossa visualização mais ainda, a gente define uma superfície aqui, que é por onde eu estou caminhando com essa carga, tá? Estou caminhando com essa carga por cima dessa superfície. Então a gente pode visualizar isso. É claro que não está exatamente, né? Isso aqui não é uma esfera exata, mas a nossa carga está fazendo esse trajeto, né? Está indo lá na frente, está voltando e deslizando aqui pela casca da esfera, né? Por cima dessa esfera. Então está indo lá na frente, voltando aqui, descendo e atravessando, né? Então essa carga está fazendo. A gente pode olhar inclusive a projeção dela no plano XY, né? Então essa aqui é a projeção da carga no plano XY. Então perceba que essa carga ela anda aí nesse plano, e essa carga, quando ela começa a caminhar, aqui nesse caso essa carga está caminhando sobre essa esfera, porque não necessariamente ela poderia estar caminhando só por essa esfera, mas a gente pode ver que tem alguns efeitos, né? Então, como eu disse, quando ela vai realizar trabalho, o trabalho ela vai depender dessa força aplicada ao longo desse caminho, e a gente pode calcular esse trabalho pelo que a gente vai chamar de integral de linha, né? A gente pode se relacionar um pouco mais profundamente essa expressão, por exemplo, ao cálculo também. Por exemplo, né, aqui para a gente, o que vai estar acontecendo é que ao longo, né, nesse campo vetorial, ele vai depender dessa trajetória. Essa trajetória que vai estar acontecendo aí, ela depende de 3 parâmetros que são essas coordenadas aí que a gente está vendo, né? X, Y, Z. Então agora todos esses pontos da trajetória, todos os pontos aqui, ó, ponto 1, ponto, tá vendo que tá pontilhado aqui? Cada pontilhado desse é um ponto escolhido que eu peguei, né? Por exemplo, para fazer o cálculo. Faço nesse ponto, nesse outro e assim sucessivamente. Isso é parametrizado, né? Então, quando a gente vai usar a integral de linha, esses 3 parâmetros vai virar só um, e a gente parametriza, se transforma num único parâmetro, a gente pode falar. Então, cada valor que o parâmetro assume, a gente vai saber qual é o ponto que a gente está escolhendo dentro desse caminho, né? Então, pode usar já direto a definição, né? Que essa integral de linha na verdade, a linha, né? Ela é um caminho em cima de uma superfície.
E essa integral de linha, ela vai depender do campo e do caminho, certo? Que a gente está caminhando aí do meu DL. Então, são vários DLs. Cada ponto desse é um DL diferente para o campo aplicado, certo? Se a gente fecha esse caminho, né? Então aqui, ó, um caminho fechado agora. Então, se a gente fecha o caminho, a gente tem um caminho fechado dessa integral de linha. Então, uma coisa que eu adianto é, se eu fecho esse caminho, eu tenho essa superfície delimitada, tá? Isso é importante também da gente notar, tá? Isso é muito, muito importante. Então, agora, a gente pode observar quantas linhas saem ou entram, assim, né? Quando a gente determina um caminho fechado. Mas o ponto é, se a gente está movimentando a carga, essa carga, ela em cada ponto desse caminho, eu vou ter o campo, no caso, poderia ser a gente olhar, observar a força, mas aí a gente tem que ver sempre a diferença de carga entre os dois, ou então a gente olha já o campo elétrico direto. Né? Então, eu vou olhar o campo elétrico que é melhor. Então, o trabalho ele vai estar relacionado com o campo elétrico. Então, veja bem, quando a gente tem esse caminho determinado, né? Então a gente está fazendo esse caminho. Cada ponto desse se relaciona com um DL e com o campo. E esses dois caras, né, o campo elétrico e o DL, eles vão possuir um ângulo ali dentro desse ponto. Então, se a gente faz e quer entender o trabalho, então nesse caso o valor negativo ele só está indicando que esse trabalho ele vai ser realizado por um agente externo, porque essa carga não vai se movimentar sozinho e nem vai ser somente o campo elétrico. Então ela precisa se movimentar a partir de um agente externo. Então por isso que é um sinal negativo de forma mais básica, né? Mais, digamos, mais simples, a gente bota como essa definição. Então, o produto escalar entre DL, entre essas duas componentes, é o trabalho realizado. Então, para cada ponto desse, eu tenho DL e eu tenho uma contribuição do trabalho realizado. Então, de modo bem geral, a gente quer movimentar uma carga do ponto A para o ponto B, dado um campo elétrico, de contra essa expressão, e aí a gente sabe, pela lei de Coulomb, quanto equivale a força elétrica, e aí a gente pode encontrar o trabalho realizado por essa carga. Então, o trabalho realizado para movimentar a carga do ponto A para o ponto B, ele é a integral de A até B de E escalar dl vezes a carga, né? Vezes menos a carga, digamos assim, né? Isso aqui é só para indicar que é um agente externo que está efetuando aí esse movimento. E um parâmetro legal de se observar é que se a gente divide o trabalho pela carga, isso aí é exatamente a energia potencial por unidade de carga. Então, a energia potencial por unidade de carga, que também se chama diferença de potencial, né? Essa nossa diferença de potencial, ou potencial elétrico, ele é determinado exatamente por menos E escalar dl. Certo? Então, o caminho de A até B. Então, isso é muito importante. Essa expressão aqui, ela é muito, muito, muito importante. Então, se esse cara aqui ele é negativo, a gente tem uma perda de energia potencial. Então, eu tenho perdas de energia. Por isso que essa expressão negativa não vai ganhar, né? Então, essencialmente se perde energia para fazer esse movimento. Então, isso é interessante. A outra forma de olhar, se for positivo, né, existe um ganho potencial de energia. Isso independe da trajetória. Então, isso só depende do ponto A para o ponto B, de onde eu estou indo. O VAB ele é medido joules por Coulomb ou comumente, como a gente sabe, em volt.
tá? E aí tem um ponto que merece uma importância. Então, beleza, a gente tem um potencial que eu estou saindo de A até B. Se isso for negativo, perde energia. Se isso for positivo, está ganhando energia. Ah, e aí, imagine que essa questão do potencial, né? Ele em qualquer ponto, ele sempre vai ser a diferença entre dois pontos. Então, se eu escolho, eu quero calcular o potencial nesse ponto A, mas é em relação a que ponto? Isso é importante. Por quê? Porque sempre estou levando uma carga de um lado para o outro, levando uma carga de um lado para o outro. Isso tem que ficar um pouco claro, tá? Então imagina agora, se a gente quer, quero saber desse pontinho aqui. A gente pode relacionar ele, criar um parâmetro para especificar um ponto. Como? Digamos que o campo elétrico no infinito ele é zero e eu estou trazendo essa carga lá do infinito para um ponto próximo da fonte geradora desse campo, por exemplo. Aí a gente consegue trabalhar um pouco melhor. Então o potencial no ponto que eu quero vai depender da distância, que eu estou trazendo ela lá do infinito, para o ponto R. Então como é que a gente poderia pensar mais especificamente, né, uma expressão mais de um caso particular, digamos assim, né? Então a gente pode pensar no seguinte: aquela nossa expressão da força que a gente cantou no outro tópico, a gente pode pensar nela, que foi dada, né, em coordenadas cartesianas, mas agora que a gente entende as transformações, a gente pode observar o seguinte: que o campo elétrico daquela carga geradora, daquela distribuição de carga, ou daquela carga pontual que a gente quer saber sobre cargas pontuais, tá? Então essa aqui é uma carga pontual, é o seguinte: ela fica bem dentro dessa esfera, que eu estou chamando só de superfície de referência, dentro dessa minha superfície de referência aqui. E perceba que todas as minhas linhas de campo, todas, a partir dessa minha carga pontual, elas possuem saída com a normal dessa superfície. O que isso quer dizer? Quer dizer que não forma ângulo com a superfície, certo? Na verdade, o ângulo ele é 90 graus, né? Então ele é normal a superfície, certo? E o próprio AN determina a direção. E nesse caso, a gente pode observar que, deixa eu botar aqui o mouse, caneta, pronto. E nesse caso, cadê? Essa saída aqui, ó, é direção de crescimento do R, de coordenadas esféricas. Isso aqui nada mais é do que a direção AR. Por isso que eu estou fazendo o produto escalar do AR pelo R, pelo E, já em coordenadas esféricas, né? Que vai ser de R a R, mais de θ a θ, mais de φ a φ. Certo? Então já vou fazer esse produto escalar aqui direto. Porque a gente sabe que esse campo elétrico é isso aqui. Então quando eu faço o produto escalar, porque esse cara aqui vai ser a direção do DL, né? Que a gente vai encontrar. Então é escalar a RDL, na verdade, aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Preto. Então é DL, a R, né? Então é isso que a gente vai estar interessado, né? Bom, então observando isso, e dado que o nosso campo elétrico em coordenadas gerais, tá? Esse R maiúsculo, coordenadas gerais, é isso. Então a gente pode representar em coordenadas esféricas. E a gente já viu que nas outras componentes,
não existe, né? Essa saída aqui do campo, ela é radial, não tem outras componentes nesse campo. Aí a gente encontra esse campo elétrico em coordenadas esféricas. Cadê? Pronto. Em coordenadas esféricas. Tá? Então é a distância, coordenadas esféricas. E a gente pode encontrar o potencial. Então a integral de A até B do campo elétrico. Esse campo elétrico é esse cara aqui. Então vai na direção AR. Então a gente encontra o campo elétrico. Então a gente poderia ter botado todo o campo elétrico. Então é R, R, é θ, φ. E aí quando fizesse produto escalar, isso aqui ia dar zero esses dois componentes, só ia aparecer do R. Então a gente encontra, né, faz a continha aqui desse campo. Lá o produto vetorial, o produto escalar deu 1, né? Então a gente encontra essa diferença de potencial, VB menos VA. Então observe agora que se a gente está considerando o potencial no infinito, então eu estou trazendo de lá, quanto é que vale o campo elétrico no infinito? Vale zero. Quanto vai valer o potencial no infinito? Vai valer zero, vou zerar o potencial. Então isso é mais evidente, né? Então no infinito o potencial vale zero. Então estou trazendo de A do infinito até B. Então a gente encontra que o potencial de uma carga localizada na origem, uma carga pontual, né? Ela é Q 4πε0 1 sobre R. Então uma relação que varia com 1 sobre R, certo? É uma relação importante de se observar, porque a gente acaba tendo exatamente esse tipo de potencial, né? Potencial de uma carga sendo trabalhado positiva ou negativa. Então, tanto faz aí como o potencial ele vai escalar em cima dessa teoria. E aí, nesse caso, essa carga ela está localizada na origem. Então, o que eu quero trabalhar, a carga que eu quero, então é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui só para deixar claro isso, né? Deixar mais evidente. Então, essa aqui é a carga Q, e essa aqui é a carga Q. A carga Q, ela está na origem. Então, a distância da distribuição para o ponto que eu quero, porque eu quero encontrar o campo elétrico aqui, né? Que isso seria o Rzão. Na verdade, isso acaba sendo o R mesmo, da posição de onde eu quero encontrar, né? Então, por isso que é direto aqui. E nesse caso, já dá até um escalar, por conta da carga pontual gerar os seus campos elétricos, cadê? Normais, aquela superfície minha de referência, tá? Então ela está gerando campos elétricos assim, ó. Sempre normais da superfície. Normais as superfícies de referência, que a gente está chamando assim, tá? Então veja, se essa carga ela não está localizada na origem, a gente volta para o problema anterior, certo? Não está localizada na origem, essa carga ela está deslocada, então vou ter um vetor. Opa! Eu tenho um vetor, cadê? Tenho um vetor apontando para essa carga Q e para essa outra que é. Então aqui é o R', aqui é o R. Certo? Então eu tenho o deslocamento, tá? Mesma coisa, se existem N cargas pontuais e eu preciso calcular o valor do potencial em R também, beleza? Então vão ter muitas cargas para que eu possa calcular. E aí essa é para carga pontual, mas podem não ser cargas pontuais. Posso ter um somatório de distribuições diferentes, né? Uma distribuição de linha, uma distribuição superficial, uma distribuição volumétrica. Isso tudo pode somar, né? O problema, inclusive, cadê? Rapaz, isso aqui não está funcionando direito. Eu posso ter uma distribuição superficial de carga. Não vou
S. Posso ter uma distribuição de linha de carga, de alguma forma, né? ρL. E uma distribuição volumétrica também, ρV. Isso tudo eu posso querer encontrar quanto equivale neste ponto aqui. O potencial, ou então o campo elétrico, ou então a força desses agentes nesse ponto, né? Nesse sentido também. E aí é o somatório de todo mundo aí. Desse e desse. Certo? Beleza? Então a gente tem essa consideração, né? Bom, a outra coisa importante de se notar é que se eu estou fazendo um caminho fechado, então estou efetuando um caminho fechado ali dentro do meu processo, esse caminho fechado, ele, além de delimitar uma superfície, ele também vai me trazer uma propriedade para o meu campo elétrico e por potencial elétrico, né? Que quando eu faço esse deslocamento, né? Isso aqui é de V até A, e quando eu faço esse outro deslocamento, depende da trajetória, é BA. Então perceba que um é menos o outro, ou seja, nesse caminho mais esse caminho, isso quando eu somo é igual a zero. Então a soma, vou escrever aqui como sendo uma soma dos dois, isso é igual a zero. Logo, aquela integral, né? A integral que vai determinar esse processo todo, né? Então isso aqui é a integral de linha, né? Do campo elétrico pelo dl. Então seria esse caminho B até A, ou então o outro que seria menos, né? Cadê? Que é igual a menos integral do caminho, que é L, né? É escalar dl também igual a zero. Isso tudo igual a zero. Então eu posso usar essa expressão ou essa outra para definir que a integral desse caminho fechado, né, de E a escala dl, ele é zero. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Cara, circuitos elétricos usa muito essa expressão. Muito. Além de ser uma definição muito importante, né, uma expressão, uma equação muito importante, ela vai mostrar que o campo elétrico, lembra que a gente fala aqui das características do campo elétrico, de campos? Isso aqui vai mostrar que o campo elétrico ele é um campo conservativo, só porque essa integral de linha ao longo do dl é zero. Se fosse diferente de zero, qualquer campo integrado num caminho fechado dl, que ele dá zero, ele é um campo conservativo, certo? Isso é importantíssimo. Isso é uma das primeiras coisas que a gente está definindo. O campo elétrico ele é conservativo. Por quê? Porque um campo, que nesse caso é o campo elétrico, através dessa linha, né, está relacionado através desse caminho fechado, que na verdade nem isso aqui é a integral toda, do caminho fechado ele é zero. Por isso, tudo aqui ele é um campo conservativo. Então isso é uma propriedade muito importante. Por favor, veja se esse campo elétrico. Aí tu vai fazer algum tipo de medida, alguma parametrização no teu sensor. Isso aqui dá diferente de zero. Tem alguma coisa errada. Muito errada. Que não era para acontecer. Tá? Para esse campo eletrostático. Pelo menos, né? O campo eletrostático, se isso dá zero, tem um probleminha aí acontecendo. Você garante que é um sistema. Então, como eu disse, né? Agora a gente
tem uma trajetória de A até B e agora de B até A. E imediatamente a gente tem uma superfície que foi definida nesse caminho. E essa superfície definida agora, ela também tem um campo que está atravessando esse campo elétrico, né? Então a gente pode observar agora que, dado um campo vetorial através dessa superfície que é definida aí por esse caminho fechado, a gente pode definir a quantidade de fluxo através dessa superfície. Isso é uma outra propriedade também. Muito interessante a gente perceber isso. Então, poxa, a gente pode representar por linhas de campo. Linhas de campo, poxa, me dão esse tipo de conhecimento, esse outro, e agora mais um. A gente pode contar quantas linhas de campo estão passando a partir dessa superfície. E eu vou ter um quantitativo importantíssimo, que é o fluxo. Fluxo do campo. Então, o fluxo do campo é esse quantitativo. Então, meio que eu estou somando o número de linhas. Né? Por isso que eu digo, quanto mais abstrato, melhor. Porque quando a gente representa assim, nossa, só tem 4 linhas. Mas o campo, isso aqui é mais visual. O campo ele pode ser muito mais abstrato. Aí começa a ficar complicado ficar desenhando essas linhas. Por isso que a representação matemática, a descrição matemática, ela é muito fundamental. Muito fundamental. Pô, legal a gente poder visualizar e tudo mais. Mas entender o que essa expressão aí quer dizer é um negócio muito, 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 muito importante, certo? Então, a grosso modo, eu estou contando o número de linhas aí. Então, eu conto até no limite de infinitas linhas, que vira integral, né? A partir da normal. Então, quanto mais digamos, ortonormal, maior a intensidade, maior é a contribuição nessa integral. Né? Então, quanto mais esse ângulo tende a zero, maior é a contribuição. Quanto mais tende a 90, menor é a contribuição. Né? Então, esse essencialmente é o que eu estou querendo dizer com esse fluxo. Né? E aí, a mesma coisa que aconteceu com a integral de linha, a gente fecha a linha, eu monto uma superfície, à medida que eu fecho essa superfície, então essa superfície, ela pode se transformar num volume. E esse volume, lembra que o volume tem uma densidade. E aí depende de como ele é, digamos, preenchido aqui dentro. Porque ele pode ser mais vazio, menos vazio. Então, se ele for mais vazio, digamos que menos linhas cruzam uma massa. Para ser mais. Tentando ser um pouco mais didático, essa massa dele. Então, mais linhas vão atravessar. Porém, se ele for menos denso, então essas linhas vão encontrar menos massa. Se for mais denso, a linha encontra mais massa. Então, tem essa sensação. Né? Então, por isso que a gente precisa encontrar a densidade desse sistema. Né? Então, eu já comentei sobre integral de volume, ainda não vou fechar sobre esse sistema. Né? Mas a gente pode pensar sobre isso, né? do A escalar ds para essa superfície fechada. Então, a gente tem uma quantidade de fluxo líquido que sai desse meu sistema, que depende ainda da normal desse campo. Né? E a gente pode determinar a densidade desse cara aqui. Mais denso, menos denso, depende de como é a função de densidade desse meu volume. Certo? Mas assim, como a gente está definindo o fluxo, a gente tem para campo elétrico, então isso aqui é um campo total. Estou contando o número de linhas. Estou contando aí o número de linhas tanto para a superfície aberta quanto para uma superfície fechada. Então, o que eu estou fazendo é contar linhas. Só que, quando a gente volta para a nossa realidade do campo elétrico, esse contar linhas, depois que, assim, tentando ser um
pouco menos preciso, para deixar um pouco mais elucidativo, é que eu vou só contar o número de linhas elétricas. Aí tu mede essas linhas elétricas aqui agora, nesse quarto, no ar. E aí tá 3 dias chovendo, eu vou medir. Aí depois passa um mês sem chover, eu meço e deu diferente as minhas medidas. Eu tô sendo bem exagerado, né? Deu bem diferente as minhas medidas. Aí eu, poxa, por quê? Por que tá dando diferente? Não deveria. Porque na verdade, o campo elétrico tem uma propriedade bem específica, mas ela depende do meio inserido, certo? Depende do meio inserido. Então, se eu for contar o número de linhas, eu preciso contar e entender aonde eu estou contando essas linhas. Essencialmente é isso, né? Então, lembrando que isso pode ser uma distribuição também, tal de carga, que eu posso estar medindo. E aí eu quero contar essas linhas através dessa superfície, né? E aí o que vai acontecer? Acontece que o campo, essa intensidade do campo elétrico que eu estou querendo medir, ela vai depender do meio que a minha carga, a geradora, né, ou receptora, mas não estou trabalhando com carga geradora do meu campo elétrico, ela está inserida. Então isso vai depender. E aí a gente já definiu o que é um campo elétrico, então a gente não vou mais mexer no campo elétrico. Pô, o campo elétrico continua sendo um campo elétrico. Mas já que eu estou contando quantidade de linhas, essas quantidades de linhas elas mudam. Então, na verdade, o que eu estou observando não é o campo elétrico. O que eu estou medindo aqui, que burro eu sou, é uma outra propriedade que depende do meio, né? Então, essa propriedade que depende do meio depende diretamente proporcional, porque eu, de alguma forma, mudou ela, ou aumenta ou diminui, ou aumenta ou diminui a quantidade de linhas, digamos, né? Dessas linhas. E aí, o que a gente está querendo definir aqui é exatamente a densidade de fluxo elétrico. Então, por que densidade de fluxo elétrico? Porque campo elétrico a gente já usou e a gente meio que burrou, né? Pô, a gente burrou, velho. Não é a propriedade que a gente está determinando as linhas. A gente vai chamar de linhas de campo, mas é linhas de campo de densidade de fluxo elétrico. Nossa senhora, caramba, que droga. E essa constante de proporcionalidade, que depende do material, ela é a permissividade elétrica, né? A permissividade, ela pode ser tão elaborada quanto se queira, pode ser complexa, tensorial, ela depende muito da configuração do nosso problema, mas aqui a gente vai determinar uma permissividade em que ela é permissividade do vácuo, né? Deixa eu botar de novo aqui as minhas cores. No vácuo e a permissividade relativa, né? Então eu coloquei aqui quanto ela vale. E aí, essencialmente, essa permissividade relativa que eu vou trabalhar, né? Porque esse ε0 já é meio padrão do que acontece no vácuo. E essa permissividade relativa, ela meio que é um fator pelo qual esse campo elétrico entre essas cargas aí diminui em relação ao vácuo. Então, quanto maior a permissividade do material que ela está inserida, maior a quantidade de cargas que poder ser capaz de armazenar, por exemplo. Ou seja, meio que dificulta o campo elétrico de se propagar e ele fica mais confinado numa região, certo? É mais ou menos essa ideia. Então, por exemplo, quando a permissividade relativa ela é próxima de 1, ela é 1, o que vai acontecer? Então a gente pode pensar como A muito próximo de 1 no vácuo. Então a propagação do campo, essa propagação aí do campo, ela é uma propagação com meio que possui perdas. Vão possuir algumas perdas. Então se a gente fala de condução de corrente, por exemplo, ela também é um material condutor com perdas. Conduz, mas conduz com algum tipo de perda. Daí a gente pode ir para os extremos. Quando o εr é muito maior que 1,
por exemplo, a água do mar, ou outros elementos, né? Perceba primeiro eita, deixa eu voltar aqui, acho que me perdi. Pronto. Essas linhas que a gente está vendo, que eu botei aqui mais linhas, aqui menos linhas, elas não estão dizendo que estão saindo menos linhas de campo ou mais linhas de campo dessa administração de carga. Não é isso. Aqui o que ela está representando é que está polarizando mais ou menos o meu espaço, né, em que essa carga está inserida. Como eu disse aqui anteriormente, né, eu estava comentando sobre, deixa eu botar aqui o slide para deixar claro, sobre a direcionalidade, né, ser proporcional a resistir ou não essa carga elétrica que está sendo induzida, esse campo elétrico está sendo induzido. Então, quando é muito maior do que 1, a gente já tem menos, né, a gente está polarizando menos o meio, então está resistindo mais, está ficando mais confinado o campo elétrico, digamos assim, né? Então aí é um meio de alta perda, então um dielétrico mais pobre. Então se a gente fala de condutividade de corrente, de condução, desculpa, de corrente, esse material ele conduz, na verdade ele possui uma alta condutividade e ele é um bom condutor para se trabalhar, né? Muito maior que 1. Já do outro lado, muito menor que 1, então eu consigo já polarizar mais, né? Armazenar um pouco mais ali o meu campo elétrico. E aí eu tenho uma baixa perda e ele acaba se transformando num bom dielétrico, assim, esse material, né? Esse material ele vai ter baixa condutividade e vai ser um condutor muito pobre, ele não vai ter muita facilidade de condução, esse material, né? Então isso é importante de observar, tá? Dentro dessas minhas propriedades, né? Desses meus contextos de aplicação. Então, quando eu estava dando um exemplo, então, por exemplo, entre placas de um capacitor, existe um dielétrico de alta permissividade, então é o outro caso, de alta permissividade, e essa alta permissividade faz com que uma mesma quantidade de carga elétrica seja guardada em um campo elétrico menor. Por isso, a gente vai ter um potencial menor e eleva a capacitância, né? Por isso, quando eu digo que esse número de linhas não quer dizer que está saindo menos campo elétrico, quer dizer que ele está se propagando menos. Então, está ficando aqui mais confinado e aqui ele está se dispersando um pouco mais aí dentro desse meu sistema, né? E aí temos outros extremos, que é o ε0, então o dielétrico perfeito, ou então o infinito, que aí já é um condutor perfeito. Tá? Então, o que eu quis representar é que, não é o campo elétrico que a gente está contando nas linhas, é a densidade do fluxo elétrico. Claro que existe uma proporcionalidade entre os dois, e se a minha permissividade relativa é 1, então ela vale o ε0, que é 8,85 e tal. Tá? Chegando até ao que a gente interessa, que é o fluxo. Qual é o fluxo que passa através dessa superfície? Não é isso que a gente está interessado para o campo elétrico? Então, essa é de fato que eu vou medir. Aí agora sim, eu sou um experimental. Percebi que existe uma constante proporcionalidade. Agora eu posso medir, inclusive, já que eu sei qual é a corrente que eu vou injetar, eu sei todos os parâmetros, eu sei qual vai ser o meu campo elétrico, eu sei qual é a superfície, eu sei estimar as quantidades de linha, eu posso saber que material é esse. Vê que bom. Vou botar o meu experimento no óleo isolante, vou botar meu experimento no água do mar, vou botar meu experimento em vários lugares para medir vários εr diferentes. E eu posso encontrar várias relações e dessas relações saber que material está envolvido.
certo? É um pouquinho mais elaborado, porque às vezes, como eu disse, essa permissividade ela pode ser complexa e vão ter outros efeitos acontecendo dos materiais e tudo mais, mas a grosso modo a gente pode trabalhar dessa forma aí, hipoteticamente. Se bem que dependendo da configuração a gente consegue fazer isso também, né? Dependendo das margens que a gente quer trabalhar em cima desse contexto. Então, no nosso objetivo de olhar e medir fluxo, entender fluxo elétrico, o que a gente quer contar é o número de linhas, não do campo elétrico. Por quê? Porque depende do material. Por isso que existe a densidade de fluxo elétrico. Tá? É isso que eu quis definir. Densidade de fluxo elétrico, para não ficar vago. A densidade de fluxo é o epsilon R ou epsilon vezes E. Mas por quê? A historinha é meio que essa, por conta dessa contagem do número de linhas, tá? E aí, um resumozinho, né, sobre que o fluxo elétrico ele é medido em coulombs, tá? E a densidade de fluxo elétrico é coulomb por metro quadrado, certo? Por razões históricas a gente chama isso de deslocamento elétrico, porque esse parâmetro ele aparece numa outra equaçãozinha aí, de uma outra forma, e aí se definiu igual os dois nomes, né? Mas tem uma historinha por trás que não cabe agora falar. E aí é aquilo que eu estava comentando, né? Já que eu tenho uma densidade de fluxo, tenho um fluxo acontecendo, que no caso do campo elétrico depende da densidade de fluxo elétrico, já falei do porquê a gente usa isso. Mas para um campo, eu tenho que é também um campo vetorial, né? A densidade de fluxo elétrico vai ser um campo vetorial. Então, um campo vetorial que atravessa essa superfície, ou se ela for fechada, uma superfície fechada, ela também vai depender do volume da densidade desse material. Então a gente precisa entender qual é a densidade desse material. A densidade, eu falei, né? É a densidade que descreve o material, se ele é mais denso, menos denso. Isso eu estou falando de massa, mas a gente pode estar falando de carga também, a densidade de carga, como as quantidades de linhas, já que é uma forma de representar, quantidade de linhas. No limite dessas linhas representa exatamente o que a gente quer, no limite infinito de existência dessas linhas. Assim como o campo, né? No limite infinito desses pontos eu tenho o meu campo que obedece a algumas propriedades, né? A gente já sabe já está vendo algumas dessas propriedades acontecendo, tá? E em específico do campo elétrico. Então ele obedece aquelas propriedades e o campo elétrico obedece também, só que de forma mais específica ainda. Esse é o ponto, tá? E aí perceba uma coisa interessante. Isso é bom de se notar, que essa densidade aqui ela vai emitir linhas de campo. Doidado aí, várias linhas de campo, dependendo da densidade e tal. Depende agora de onde ela está inserida também, né? Porque isso é importante, que é a densidade de fluxo elétrico, não só do campo elétrico. Pode nos enganar, né? Pode não dar o parâmetro adequado, se a gente só está falando de campo elétrico, pode ser um pouco errado, né? Cuidado. E aí, o que vai acontecer é bem interessante, porque a quantidade de linhas que estão saindo por essa superfície aqui, da densidade de fluxo, para essa configuração maluca de distribuição de carga, que aqui eu estou dizendo que é uma densidade volumétrica de carga, mas podia ser outras. A partir dessa minha superfície de diferença, eu conto, né, densidade, o número de linhas aqui, que tem a ver com densidade de fluxo. Contei. E eu percebo que a fonte geradora desse campo, ela tem uma carga. Então, quando eu somo todas as linhas aqui, é exatamente toda a minha carga dessa distribuição aqui. Isso foi uma observação muito interessante que aconteceu. E aí a gente percebe que o fluxo de densidade do fluxo elétrico, fluxo da densidade do fluxo elétrico, tudo porque erraram o nome. Falaram campo elétrico, aí viram, eita, depende do material, né? Mas tudo bem. Então o fluxo depende, né? O fluxo elétrico depende da densidade de fluxo elétrico.
E isso é exatamente igual à carga dessa distribuição de carga, né? Então, esse cara aqui, ó, é igual a esse. Então, a gente encontra essa relação, né? Eita, esse V aqui não era para estar negrito, não. Era para estar só itálico, tá? E aí, Gauss, que é um cara esperto, foi o cara que descreveu e experimentou, né? E aí, essa é a lei de Gauss. Uma lei que descreve que aquela carga lá, a distribuição de carga, tem uma distribuição de carga que é integrado no volume, não era para ser um escalar aqui. Aqui aparece também escalar, tem escalar aqui também, tem escalar aqui também. Então não era para ter esse escalar aqui, nem aqui, nem aqui, tá? Nem era para ser negrito. Isso está errado. Então essa distribuição de carga, ela é igual ao fluxo ou a densidade de fluxo elétrico que atravessa a superfície, né? Na verdade, o fluxo elétrico, que o fluxo elétrico depende da densidade de fluxo elétrico que atravessa esse sistema. E isso aqui é a primeira equação de Maxwell na forma integral, tá? Essa aqui é a primeira equaçãozinha de Maxwell na forma integral. O importante de se notar, além disso, né, que a gente já definiu também o que eu vou chamar de segunda equação de Maxwell. Cadê minha caneta? Cadê a cor? Na forma integral. Qual foi? Que a integral nesse caminho fechado de E escalar dl é igual a zero. E essa aqui é a segunda equação de Maxwell. Ah, professor, mas por que o senhor não falou na hora? Porque eu ia perder a ordem, né? Perder a ordem, jogadora. Então a gente tem as duas formas integrais das duas primeiras equações de Maxwell. E perceba, eu não estou chamando isso aqui de superfície de referência, toda vez superfície, mas na verdade a gente chama isso de superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana, ela é um pouco mais rigorosa, ela não vai só facilitar a visualização, ela me dá a simetria do problema também, vai ajudar a organizar a simetria. Então, por exemplo, para essa carga pontual ou para essa superfície gaussiana que eu estou olhando o meu campo, ela vai ajudar e facilitar a observação, ou então não visual, né? Quando eu falo observação, não é só a observação visual, mas a observação do campo. O que vai sumir, o que vai ficar, tá? Então, quando eu uso uma das duas equações de Maxwell para calcular o que seja, a gente pode estar referenciando-se a uma superfície gaussiana, que existem, como Griffiths diz, três superfícies gaussianas. A esférica. Então, por exemplo, para uma distribuição de carga pontual, ou uma distribuição de carga esférica, obviamente, né? Uma distribuição de carga linear, por exemplo. Então, eu tenho uma cilíndrica. E a terceira, que as linhas de campo estão bem erradinhas aí. Opa, eita caramba. Aqui, na verdade, deixa eu apontar a caneta. Aqui, né? Pronto. Ela é zero ao longo do plano, né? Então ela é zero ao longo do plano. Isso aqui é um plano. E as linhas de campo estão saindo aqui, ó. E estão saindo para baixo também. Tanto faz, poder estar subindo. Enfim, depende de como é. Eu botei essa distribuição porque eu quis. Eu que desenhei aqui, eu que fiz esse negócio, então eu quero que seja desse jeito. Mas o importante é que a gente chama de caixa de fósforo. Isso aqui é uma caixa de fósforo. Então a caixa de fósforo, ela vai representar a minha superfície gaussiana para uma distribuição de carga num plano, tá? Então são essas três superfícies de gaussiana. E ela tem um segredinho aí também, que ela tem a ver com que a gente pode observar, né, com as linhas e superfícies equipotenciais.
também a gente pode usar um conceito como esse para observar essas superfícies equipotenciais, linhas equipotenciais, tá? Então, o que é uma linha equipotencial? Tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor, vou dizer assim, mesmo valor, tem a ver com equidistância. Vai ter o mesmo valor. A grosso modo é isso. Botei um monte de coisa escrita aí, mas a grosso modo é isso. Então perceba, para essa distribuição pontual, toda essa superfície 3 aqui, ela tem o mesmo valor de campo elétrico. Ela representa o mesmo campo elétrico. Para essa superfície 2, é a mesma representação do campo elétrico. Para essa superfície 3, é a mesma representação para o campo elétrico. Agora, vê o que pode acontecer. No meu imaginário, o que pode acontecer nesse mundo é o que? É o que, pelo amor de Deus? Me diga. É o seguinte. Isso aqui, digamos, nessa direção, né? A quantidade de linhas que passa aqui, ela depende de D. Não esqueça disso. D, epsilon, epsilon depende do quê? Do meio. Que essa caramba aqui está imersa. Só que na superfície 3, que vai daqui até aqui, então é esse tamanho, ela pode ter um epsilon 1. Daqui para cá, pode ser um epsilon 2. E daqui para cá, um epsilon 3. Isso significa que a quantidade de linhas que sai daqui para cá não é igual à quantidade de linhas que sai daqui para cá, e nem é igual à quantidade de linhas que sai daqui para cá, porque aqui pode ser um outro, né? Até o infinito. Opa, aqui podia ser até... Eita! Fica voltando. Pronto. Aqui vai até o infinito. Aqui podia ser um epsilon 4, por exemplo. E aí a gente entra numa outra característica de problema de valor de fronteira, que a gente vai chegar. Estamos caminhando para chegar lá. Mas a gente já está entendendo que tudo tem a ver, tudo é misturado. Mas voltando à nossa superfície equipotencial, a gente pode observar isso num plano, de forma mais simples, né? Veja, eu tenho as minhas linhas de fluxo, certo? Então essas linhas de fluxo já é geral, né? As linhas de fluxo a gente fala do campo elétrico. Deixa eu botar outra cor aqui. Pronto. Estou falando de linhas de fluxo. Isso aqui depende da densidade de fluxo na superfície, né? Então é isso que a gente está observando. E aí observe que a gente tem superfícies equipotenciais, foi o que eu acabei de falar, tá? Então isso aqui é importante. Aqui já é o dipolo, né? Então se eu tenho um dipolo, vão existir também linhas de fluxo, e para cada linha de fluxo eu tenho também superfícies equipotenciais que vão ser um pouco diferentes do monopolo. Um dipolo é um pouco diferente, então a gente precisa entender de polarização também. Isso a gente vai definir mais lá na frente, tá? Então é isso, gente. Deixo aqui uma imagem para encerrar das minhas linhas de fluxo para o dipolo. E eu estou considerando como sendo dipolo, né? E é isso. E eu espero que a gente tenha trabalhado bem, que eu tenha trabalhado bem o conteúdo com vocês. E qualquer coisa, estamos aí. E espero que tenha conseguido elucidar um pouco a respeito desses conceitos, tá? Obrigado e até mais aí.